Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama. Vamos para mais um giro de notícias. Essa é a segunda edição de hoje, segunda edição dessa sexta-feira, pra gente atualizar tudo aqui sobre o nosso Vasco. Vasco que segue sem treinador. E bom, se tá sem treinador até agora, vai pro jogo contra o Fluminense com Bruno Lazzaroni comandando a equipe. A gente vai falar sobre essa busca do Vasco por um novo treinador, a gente vai falar sobre Marcelo Galhardo e Arthur Jorge. Os dois recusaram, né? Eu vou dar minha opinião sobre isso aqui, a gente vai conversar sobre isso. A gente vai falar também sobre a polêmica que tá rolando, né? Entre Neymar, Vasco, Paulo Henrique, Barros, Thiago Mendes, enfim. Muita gente ficou chateada com a postura, né? Do Paulo Henrique após o jogo, em pedir a camisa do Neymar, enfim, vou dar aqui a minha opinião sobre isso também. A gente fala sobre tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vamos naquele pique, hein? Daquele jeito que você gosta, direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama. Bom, vou começar falando aqui ainda sobre ontem, né? O Vasco foi derrotado pelo Santos, 2-1, duas falhas, né, da defesa, uma falha feia do PH, e acabou derrotado pela equipe do Santos com 2 gols de Neymar. E é justamente sobre Neymar que eu começo falando, né? Porque tá dando muita polêmica, principalmente a atitude do Paulo Henrique em relação ao Neymar. O Paulo Henrique que após a partida foi lá pedir desculpas ao Neymar por uma entrada um pouquinho mais dura que ele deu no Neymar ali, pediu a camisa do Neymar, etc e tal. No lance, né, que ele teve com o Neymar, que o Neymar, enfim, ficou ali reclamando, ele também se desculpou, enfim, fez ali uma meia-culpa. E isso gerou revolta em parte, né, dos torcedores do Vasco. Eu vou dar minha opinião sobre isso aqui. Teve toda a polêmica também do Thiago Mendes com o Neymar, né? Os dois ali se desentenderam durante todo o jogo. O Barros que deu uma zoadinha no Neymar, que o Neymar se joga toda hora. Bom, vamos lá. Primeiro, cara, que o Neymar é um jogador, porra, top mundial, né? Hoje em dia, claro, não é mais o que já foi, tanto que tá no futebol brasileiro. Se ainda fosse top mundial, estaria lá fora. Mas é um jogador que, não tem o que a gente falar. Atingiu o mais alto nível, né, no futebol mundial. Mas o Neymar aqui no Brasil, ele é mimado, né? O Neymar é mimado, assim, ele tenta apitar o jogo o tempo inteiro. Eu gosto do Neymar, tá? Eu gosto do Neymar. Mas quando o Neymar tá jogando contra o seu time, ele é muito chato, pô. Ele é muito chato. Reclama o tempo todo, se joga o tempo todo, faz teatro o tempo todo. E claro, e se irrita. Ontem o Neymar me irritou demais, pô. Me irritou demais. O fato dele ter mandado a torcida do Vasco calar a boca ali, pô, me irritou pra caramba também. Xinguei muito ele aqui de casa. Enfim, eu ali na briga, Thiago Mendes e Neymar, tava do lado do Thiago Mendes. Pô, é isso aí, Thiago Mendes, não pode abaixar a cabeça não, tem que peitar. Quando o Cauã Barros imitou ele ali, eu falei, é isso aí mesmo, Cauã Barros. Pô, não pode abaixar a cabeça não. Eu acho que é esse o ponto. Acho que aqui no futebol brasileiro tem muito isso, né? Os jogadores têm um respeito muito grande pelo Neymar. Porque, pô, o Neymar foi um cara gigantesco, né? Ainda é um cara gigantesco. Então, acho que os jogadores têm muito respeito pelo Neymar, tem um certo medo ali de desagradar o Neymar, etc e tal. O medo do que a imprensa vai dizer caso entre numa com o Neymar. Então acho que tem todo ali um medo, né, de boa parte dos jogadores, e quando é com o nosso time a gente fica irritado. No caso do PH, cara, acho que o PH mandou mal ali ali ficar babando o ovo do Neymar, né, quando a partida termina, porque o Neymar desrespeitou a torcida do Vasco, né? Eu acho que um cara do tamanho do Neymar não tem que entrar nessa de ficar provocando o torcedor, de mandar o torcedor calar a boca, etc e tal. Acho que o Neymar é maior do que isso, né? Ele não precisa disso para se promover, para aparecer. Então, acho que não precisava, né, dessa atitude do Neymar. Acho que, tem muito vascaíno que gosta do Neymar, né, que é fã do Neymar, e aí, ele vai e manda a torcida do Vasco calar a boca e tal. Isso, enfim, um cara do tamanho dele, acho que não tem que se comportar dessa forma. E aí o Paulo Henrique, vestindo a camisa do Vasco, representando a torcida do Vasco, depois do Neymar ter mandado a torcida do Vasco calar a boca, do Neymar também ter se desentendido o jogo inteiro com o companheiro de equipe dele, o Paulo Henrique lá ficar pedindo camisa, isso, aquilo, pedindo desculpas, é claro que pega muito mal. Não gostei da atitude do Paulo Henrique, mas ao mesmo tempo eu entendo, pelo que eu disse anteriormente, cara,
O Paulo Henrique é um cara que jogou em seleção brasileira recentemente, tem o sonho de ir para a Copa do Mundo. Eu acho que não vai porque as atuações dele dentro de campo caíram muito de rendimento, né? Caiu muito de nível. Então acho que ele não vai conseguir essa vaga para a Copa. Mas ali no interior do Paulo Henrique ele deve pensar, pô, vou ficar entrando numa com o Neymar aqui, eu posso, pô, arrumar um problema ali, sei lá, na CBF, ficar mal visto na CBF, ficar mal visto na seleção, pô, não, pode me prejudicar. Então um cara fica numa situação um pouquinho delicada também. Claro, essa é a minha opinião, né? Ninguém é obrigado a concordar. E acho que também que os jogadores ali dentro de campo, cara, ele não tem aquela mesma relação que nós torcedores temos, né? A gente fica ali, pô, pé da vida com o Neymar, xinga, etc e tal. Ali dentro de campo, os caras são companheiros de profissão, né? Então tem um respeito mesmo, etc e tal. Eu acho que a gente não tem que entrar numa de ficar perseguindo o PH por conta dessa atitude. Acho que o PH tem que ser cobrado pelas atuações ruins que ele vem tendo nessa temporada, mas em relação a isso do Neymar, enfim, eu acho que é o de menos, não tem que ficar criando polêmica em relação a isso. Tanto que nem vou falar mais sobre isso, tá? Vou falar aqui sobre treinador, porque a gente já tem aqui duas situações definidas. Marcelo Galhardo e Arthur Jorge. Acho que os dois estão vetados, tá? O Vasco ainda sonha com o Arthur Jorge, mas é muito difícil. Marcelo Galhardo descartado. Marcelo Galhardo recusou a proposta do Vasco, tá? Ele não pensa em trabalhar nesse momento, não pensa em voltar em trabalhar nesse momento. Não será o treinador do Vasco da Gama, a informação já está confirmada. O treinador saiu ontem, né, do River Plate, foi seu último jogo ontem no River Plate, e ele quer descansar durante um período antes de assumir uma nova equipe. Então, agradeceu o contato do Vasco, mas não quis dar prosseguimento ali nas conversas. Marcelo Galhardo já está descartado, não será o treinador do Vasco. E o Arthur Jorge não se sentiu seduzido pelo projeto do Vasco da Gama. A informação do Globoesporte.com é exatamente essa, que o Arthur Jorge não se sentiu seduzido pelo projeto apresentado pelo Vasco, mas que o Vasco ainda não desistiu do treinador. Entre quarta e quinta-feira, o treinador sinalizou ao Vasco que pretende permanecer no Catar nesse momento. O português tem em mente até retornar ao Brasil no futuro próximo, mas ele busca um projeto com perspectiva clara de disputar títulos, algo que nesse momento ele não enxerga no Vasco da Gama. Então, ele não tem interesse em vir para o Vasco no projeto que o Vasco tem nesse momento, de acordo com o Globoesporte.com. Então, Marcelo Galhardo não vem. Arthur Jorge, apesar do Vasco ainda sonhar, nesse momento não vem. Futebol tudo pode mudar, dinheiro muda a cabeça de todo mundo, né? Mas, enfim, nesse momento, Arthur Jorge também é muito difícil. Enquanto isso, segue Renato Gaúcho aí no páreo, né? E, cara, eu sinceramente, eu disse isso aqui em outro vídeo, vou falar de novo. Por mim, era pro Vasco já ter ido logo, fechado logo com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho tá em campo já, na beira do campo contra o Fluminense domingo. Era para ter já resolvido isso. Aí o Vasco fica sonhando com o Arthur Jorge, fica sonhando com o Galhardo, fica sonhando no técnico não sei das quantas, que tá fora da realidade do clube nesse momento, enquanto aqui o que tá mais palpável, o Vasco fica, vamos ver. Eu já teria fechado com o Renato Gaúcho para seguir aí o nosso barco nessa temporada. Acho que o Vasco não pode esperar mais. Fala pessoal, beleza? Não se inscreva no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo.